Olá, bem-vindos ao canal Ferramentas da Inteligência. Hoje nós vamos falar sobre o simbolismo do Rei Leão, o simbolismo psicológico do filme. E é muito interessante porque quando eu assisti esse filme no cinema, na última vez em que foi lançado live action, eu saí do cinema muito impactado pelo filme. E eu percebi que a razão de eu ter ficado tão mexido com o filme é que o filme tinha alguns elementos simbólicos e míticos na narrativa, na jornada do personagem, do Simba. E na mesma hora eu falei assim, caramba, que elementos são esses? Eu queria entender isso. Porque eu tinha acabado de ler o Simbolismo da Mitologia Grega do Paul Gel e eu vi que naquela história tinham todos os elementos de uma narrativa mítica, com um simbolismo psicológico profundo. Então eu lembrei que o Jordan Peterson tinha um conjunto de aulas sobre o Rei Leão. Então eu fui lá, conferi as aulas, elas estão em inglês, então se você não fala inglês você não vai conseguir assistir. Mas as aulas são espetaculares. Mas eu lembro que quando eu saí das aulas dele sobre o Rei Leão, eu fiquei com a sensação de que havia algum elemento ali que ele não tinha comentado. E a minha ideia de escrever a respeito do filme, e agora está gravando esse vídeo, tem a ver com procurar adicionar, né, à interpretação dele alguns elementos que eu consegui perceber na história, né, e que me parece ser uma interpretação psicológica válida. E, bom, quando eu chegar nessa parte da história, eu vou dizer do que se trata exatamente. Mas eu escolhi fazer aqui uma interpretação de toda a história, né? Por que não pegar o filme e interpretá-lo inteiro na clave do Paul Gel, né? O que não invalida a interpretação do Jordan Peterson, que é uma interpretação brilhante, né? E o Jordan Peterson é uma pessoa que eu olho de baixo. Eu olho ele como uma pessoa que, para mim, é um parâmetro de um grande intelectual. Mas realmente, com relação à interpretação do Rei Leão, acho que tem alguns fatores que são relevantes serem levados em consideração, porque ele não toca na interpretação dele. Bom, então primeiramente, antes de entrar no conteúdo do filme propriamente dito, eu quero falar a respeito da configuração inicial do filme, né? Então, primeiramente, o filme é sobre o Rei Leão. Então, o leão é a figura central do filme. E é muito interessante que existe um simbolismo clássico já estabelecido em torno da figura do leão, né? E se você consultar o Dicionário dos Símbolos, do Jean Chevalier, que é um livro excelente sobre os significados dos mais diversos símbolos e com as interpretações de várias culturas diferentes, né? Uma das coisas que ele fala a respeito do leão é que, bom, um significado comum é que o leão simboliza o poder e a majestade, né? É aquela figura que domina e impera sobre uma determinada área, né? E ele é o símbolo do próprio comando, do próprio mando. Mas esse símbolo ele aparece com duas valências diferentes, né, em todas as tradições. E algumas vezes ele aparece como um rei benevolente, um rei justo, um rei que governa para o bem de todos, para o bem comum. Em outras ocasiões, o leão aparece como um símbolo de um rei malicioso, como um poder usurpador, que tiraniza, que oprime, que governa para os seus próprios interesses, né, para o seu próprio agrado ou para a sua própria vaidade e deleite pessoal. E é muito interessante porque no filme isso aparece representado na figura de dois personagens diferentes. Você tem o Mufasa, que representa um rei benevolente e justo, e você tem o Scar, que representa justamente um rei tirânico, um rei vaidoso, ressentido. E é muito claro que o Mufasa ocupa a posição de rei com um senso de dever. Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser. Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade. Há muito mais? Sim. O que move o Mufasa a cumprir o papel de rei dele é um senso de dever. É o dever de preservar o equilíbrio entre todas as coisas e proteger o ciclo da vida. Por exemplo, nessa parte daqui ele fala: Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Então esse é o Mufasa, né? O arquétipo do rei benevolente, sábio. E por outro lado a gente tem o Scar. E é muito curioso porque em inglês Scar significa cicatriz. Então o Scar ele simboliza alguém que já foi machucado e já foi ferido pela vida. Ele é uma cicatriz ambulante. E ele é uma cicatriz ressentida, magoada. Então ele simboliza alguém que já foi ferido pela vida, já foi machucado. E isso se consolidou nele como o traço mais marcante da personalidade dele. E é das nossas dores e cicatrizes que emergem os nossos rancores, as nossas mágoas e a nossa disposição para fazer o mal. E é esse ressentimento que move a nossa inteligência para praticar atos astuciosos e malevolentes. Então o Scar, ao mesmo tempo que ele representa, né, essa pessoa ferida, magoada, ele também é apresentado como uma pessoa muito ardilosa, muito astuciosa. E você vê que ele também é a perversão do intelecto. Ele é aquela pessoa que, movido por um ressentimento, usa a inteligência de maneira ardilosa para conseguir os fins egoístas dele.
É muito curioso que ele se acha mais inteligente do que o Mufasa, né? Ele diz isso explicitamente. Mas o Mufasa não é um cara burro, né? Ele pinta o Mufasa, né? No entendimento dele, o Mufasa é um cara forte que prevaleceu contra ele. E fica claro no filme que o Mufasa, ele governa com base numa compreensão que ele tem a respeito da ordem das coisas e como funciona o ciclo da vida, né? Ele fala bastante disso. Então é muito curioso porque a contraposição que existe entre Mufasa e Scar, ela também está presente na geografia do filme. Você tem o Reino da Luz e o Reino das Sombras. Olhe, Simba. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. Então, as Terras do Rei representam o Império da Ordem. É o lugar em que o rei, né, e toda a alcateia dos leões luta para manter o delicado equilíbrio que existe entre todas as coisas, né? Então, o Mufasa fala expressamente por cima, né, que ele tem que entender o equilíbrio que existe entre todas as coisas e manter esse equilíbrio. Então, é um governo calcado no funcionamento natural das coisas, né? Você vê que ele não está governando, em nenhum momento ele tem um projeto de sociedade perfeita, né? Isso é uma coisa curiosa que eu vi poucas pessoas falarem a respeito, né? Ele não tem um projeto de sociedade perfeita que eles vão lutar para implementar no futuro. Não. Ele tem que entender como as coisas funcionam e tem que lutar para manter um equilíbrio entre as coisas, né? Realmente a ideia de ordem é essa. E você vê que como consequência do governo do Mufasa, né, essa busca por manter o equilíbrio que existe entre as coisas, o que se produz como consequência é riqueza. Você vê uma exuberância, né, de formas de vida, né, a vegetação pujante, né? No início do filme você vê os animais convergindo para a Pedra do Rei. A Pedra do Rei também é um lugar simbólico, né? Ela representa, de certa forma, o centro da alma, né? Aquele lugar de onde irradia a ordem que mantém, né, toda a estabilidade do próprio reino. E é muito curioso que quando Scar ocupa o lugar da Pedra do Rei, né, o que ele irradia daquele centro não é mais ordem, é caos. E as terras do rei se tornam devastadas, inférteis, você vira um cenário de destruição e morte. Então a Pedra do Rei é um símbolo do centro, um centro de onde irradia um determinado princípio de ação, um centro que determina tudo o que acontece na periferia. E é um símbolo que aparece numa outra obra, que é a pintura do Lorenzetti. Não esse, Lorenzetti, mas esse daqui, que foi um pintor italiano. Ele fez um conjunto de pinturas chamado O Bom Governo e o Mau Governo e seus efeitos na cidade. Então, numa pintura você tem um rei justo, um governo justo, e você vê um cenário, ele pinta um cenário na cidade bastante amplo, em que você vê que a cidade está em bom funcionamento, as coisas estão em ordem, as pessoas estão com comida na mesa, estão, enfim, se divertindo com comedimento e, né, tipo, não tem crime, tá tudo bem. E quando você tem o mau governo, você tem um rei injusto, o que se difunde na cidade é só o caos. Então, de certa forma, isso aparece no Rei Leão também, né, dependendo de quem está ocupando a Pedra do Rei. Então, o Cemitério dos Elefantes é a zona sombria. Lá você não tem pujança de vida, você não tem exuberância, você não vê outros animais, você só vê morte, ossos, destruição. E esse é o lugar que é habitado pelas hienas. As hienas simbolizam algo muito interessante nesse filme. Porque é dito expressamente que as hienas, elas são animais cujos apetites nunca são satisfeitos. Você nunca pode satisfazer o estômago de uma hiena, né? São as palavras ditas no filme. E o Cemitério dos Elefantes é um reflexo disso, né? Um lugar em que você não respeita o equilíbrio que existe entre todas as coisas, e o que você tem como consequência é só escassez, devastação, morte. Porque como as hienas, elas são puro impulso, né? Sem nenhuma atenção às consequências das suas ações, ao impacto que elas têm sobre o ambiente, então elas só produzem destruição, elas não estão olhando para fora, elas só estão querendo satisfazer essa compulsão, essa ânsia, né? Então a hiena é um símbolo, né, do impulso, da ânsia, da compulsão, né, que reside nas nossas zonas, né, nas zonas mais sombrias da nossa alma. E os leões, de certa forma, eles seriam como se fossem a nossa vontade, né? As leoas seriam a nossa vontade, né? O leão, o Rei Leão no caso, seria a inteligência que está dirigindo todo o processo, né? E existe uma tensão entre as duas coisas, né, entre a vontade e os impulsos desmesurados para consumir mais e mais, né? Tanto que eles falam que os leões e as hienas sempre viveram uma guerra, que é justamente a guerra entre os impulsos mais obscuros da nossa animalidade com a força motora da nossa vontade, né? Você pode falar que é um conflito entre desejos, né, que emanam de um lado da sua inteligência e outros.
desejos puramente sensoriais. Mas você vê que o filme, eles não colocam as hienas como animais a serem erradicados, né? Eles falam em uma tensão permanente que existe entre leões e hienas, o que de certa forma aponta para uma tensão permanente entre os impulsos, né, mais obscuros da nossa alma e a força diretriz da nossa inteligência. Quer dizer, você não vai conseguir suprimir esses impulsos, mas você consegue mantê-los afastados e criar um reino de ordem que irradia do centro da sua vida. E é muito curioso porque quando Scar assume o reino, ele é justamente essa consciência ressentida, magoada, vaidosa, e ele dá vazão, né? Ele quer ocupar o lugar de rei, não por uma questão dele ter competência pessoal, né, para ser um bom rei, mas é porque ele quer, por uma questão de vaidade pessoal, ele quer ser o rei, ele quer mandar. E ele faz uma aliança com as hienas, e quando ele assume o lugar de rei, ele dá vazão para as hienas se alimentarem livremente, as hienas destroem tudo. Então você vê aí que a inteligência astuciosa, rancorosa, maliciosa, aliada com esses impulsos mais baixos, né? Como se você quer conquistar o poder, ter mais recursos, só para poder ter uma vida de hedonismo puro, né? Esse é o cenário do filme, né? O cenário inicial. Os dois leões principais, Mufasa e Scar, né? As duas figuras arquetípicas fundamentais do filme, os dois polos representativos do que um leão pode ser. E a figura das hienas, né? As terras do rei, o cemitério dos elefantes, né? A gente tem aí a geografia do filme. E aí, esse filme conta a história do Simba, né? O Simba é o herói. Ele é justamente o filho do Mufasa, ele é o garoto que está destinado a ser o rei. O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. E para o jovem Simba, o pai, ele representa um ideal. Ele representa um ideal do tipo de pessoa que ele quer ser, ele admira o pai. Ele quer ser um leão como o pai. E ao mesmo tempo, o pai é o rei, e ele quer ser o rei. Ele vai ser o rei um dia, ele quer ser o rei um dia. Então, e o pai é alguém que exerce essa função de rei. Então o pai tem esses dois papéis. Ao mesmo tempo ele representa o rei, ele é o papel que ele vai ocupar num dia no futuro, e ele é um ideal de personalidade que ele tem que alcançar para ser um bom rei. Só que o Simba, ele está vivendo um processo de exaltação imaginativa, né? Isso fica claro no início do filme, principalmente em duas cenas. A cena, primeiro, o musical, em português é O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, que o Simba está completamente embriagado. Ele acha que ele já tem as qualidades do ideal que ele está almejando, né? Você vê, inclusive, que ele tenta rugir como um leão e ele só produz um miadinho, né? E é muito curioso, porque essa é a situação dele, basicamente, ao longo de toda essa primeira parte, né? Ele acha que ele vai produzir o comportamento de um grande leão, de um leão forte e com presença e majestade, mas só sai um miadinho. Então ele só produz desastre, né? Que é o que acontece no Cemitério dos Elefantes. Ele vai explorar o Cemitério dos Elefantes, que é também um impulso juvenil, adolescente, de descobrir o mundo, transgredir as zonas proibidas. E ele se põe numa situação em que ele é quase morto, e a Nala também é quase morta, e eles têm que ser salvos pelo Mufasa. Então é a situação típica, é o jovem que tem um ideal elevado, ele acha que por ele ter um ideal elevado, ele já é uma pessoa elevada, ele já tem qualidades excelentes, ele já é melhor do que os outros, só que na verdade ele não é. O fato de ele ter um ideal elevado não faz com que ele se torne automaticamente melhor do que as outras pessoas que não têm aquele mesmo ideal, né? Então, mas ele age no mundo como se tivesse, e na medida em que ele age, ele só produz desastre, desastre, desastre. E é o que acontece com o Simba, no final das contas, né, que leva à morte do Mufasa. Mas antes disso tem uma cena muito interessante, que é o momento em que o Mufasa, né, depois que tem depois que o Simba e a Nala são resgatados pelo Mufasa do Cemitério dos Elefantes, e o Mufasa dá um esporro no Simba pela besteira que ele fez, né, de se meter em perigo, botar a amiga em perigo. Tem uma cena muito bonita entre os dois, né, em que eles brincam e o Mufasa mostra para o Simba o céu estrelado. E o céu estrelado vai ser um símbolo importantíssimo, né, ao longo de toda a história. O céu estrelado, ele representa a morada superior onde residem os ideais. Então Mufasa mostra o céu estrelado para ele e fala: olha, todos os grandes reis do passado estão lá. São exemplos para você seguir. E quando eu não estiver mais aqui, olhe para lá, eu também estarei lá. Essa coisa de olhar para o alto, olhar para uma dimensão transcendente.
E nesse espaço mais elevado você tem centenas de estrelas, você tem centenas de exemplos de pessoas que viveram vidas elevadas, você tem, né, diversos exemplos de... Paul Diel dizia que o ideal é geralmente representado pela imagem da divindade, né? É alguma coisa que aparece para você como divina e se coloca perante você como uma exigência de, assim, algo ao qual você deve aspirar, você deve evoluir e se tornar melhor. E tem mais dois momentos cruciais da história em que o céu estrelado vai se colocar em evidência, né? A gente vai falar disso mais tarde. Então o Scar, se aproveitando, né, da exaltação imaginativa do Simba, né, dessa propensão que o Simba estava tendo a agir de maneira, tipo, querer provar o próprio valor, né, querer experimentar a própria força. Você vê que isso é uma mentira, né, um motivo mentiroso. Ele não iria jamais encontrar o rugido dele fazendo qualquer coisa. Era uma questão dele crescer, né, e o Scar usa isso. E o Simba, ele tá querendo ser mais do que ele pode ser no momento, porque ele ainda é muito pequeno. Então é um processo de exaltação imaginativa e o Scar usa isso. Então atrai ele pro desfiladeiro, fala que ele vai encontrar o rugido dele lá. E o Simba fica lá miando, né? E aí ele faz as hienas provocarem uma debandada de gnus. E os gnus entram no desfiladeiro e vão triturar o Simba. E aí ele avisa pro Mufasa que tá tendo uma debandada e o Simba tá no desfiladeiro. E o Mufasa vai lá salvá-lo. A situação perfeita. E aí o Mufasa tem que se arriscar pra pegar o Simba ali no meio dos gnus. E ele consegue salvar o Simba, né? Ele é arrastado depois pelos gnus. Ele consegue pular e se agarrar nas pedras. E aí, sem que o Simba veja, o Mufasa vai e o joga de volta para a manada de gnus, né? E ele é atropelado e morre. E o Simba fica arrasado. E aí o Mufasa aproveita esse momento de impacto emocional e planta uma crença nele. Ele fala que, se não fosse pelo Simba, o Mufasa jamais teria morrido. E que, se ele voltar para a Pedra do Rei, vai ser uma grande vergonha. Vai ser um grande desastre, que as pessoas não vão aceitar aquilo. E o Simba, imagina, o moleque tá abalado emocionalmente, tá? E você vê uma malícia realmente real no Scar nesse momento. A minha impressão foi que ver isso no live action foi mais impactante do que assistir no desenho animado. Não sei se é por serem como leões de verdade, não sei, mas as palavras tiveram um peso muito maior na minha experiência com o live action. O Scar falando isso pro Simba. E é curioso porque isso que o Scar diz pro Simba é verdade. Realmente, se não fosse pelo Simba, o Mufasa ainda estaria vivo. Só que essa não é a verdade toda. A gente sabe que quem levou o Simba para o desfiladeiro foi o Scar. Foi ele que... A gente sabe que ele armou toda a confusão. Mas essa frase, considerada em si mesma, é verdade. Se não fosse pelo Simba, o Mufasa ainda estaria morto. Só que ele entende essa frase de uma maneira diferente, né? Ele tá vendo outra história ali, de como o pai dele morreu. E de certa forma, morreu como consequência da exaltação imaginativa dele, né? Dele tá querendo ser mais do que ele poderia ser naquele momento, dele tá querendo, de certa forma, apressar o seu amadurecimento, né? De certa forma, movido por uma vaidade pessoal. Então, aí os Scar mandam as hienas matarem o Simba, Simba foge. E esse momento representa aquele momento de grande desilusão, né? Você acha que você é o cara, né? Você tem um ideal elevado, então você já acha que você já é esse ideal elevado, mas aí o mundo não cede como você espera os seus encantos, e você só produz desastre, né? Consequências indesejadas, e você vai ficando frustrado, desgostoso, até que você abandona seus ideais, né? A gente vê isso um pouco simbolizado na história do Simba, que o pai morre, você tem toda aquela coisa, depois da morte do Mufasa, ele atravessa um deserto e ele chega numa terra mais paradisíaca, que é onde mora o Timão e o Pumba. E isso simboliza, de certa forma, esse deserto que você atravessa depois de você se frustrar tanto, tentando manifestar ou performar um ideal que você não encarna, ou que você não está à altura, né? Você quer agir como se fosse Napoleão Bonaparte, você é o Raskolnikov querendo agir como Napoleão Bonaparte, mas você não é, nem de perto. Napoleão Bonaparte, você só produz desastre. Então, esse é o momento da desilusão. Ao invés de você se colocar numa postura mais humilde perante o seu ideal e falar, olha, o meu ideal é esse, ele é elevado, ele é grande, eu sou pequeno, eu tenho que melhorar para chegar até lá. Então você se põe numa postura de mais humildade perante o ideal. Não, você conserva o seu senso de valor e de grandeza e você, de certa forma, abandona os ideais. Você fala assim, não, esses ideais não prestam. E aí o que sobra? Se você não tem um ideal, algo que está acima de você e que orienta os seus esforços para que você evolua e se torne alguém melhor, o que te resta? Só te resta a banalização, só te resta uma vida de ganhar dinheiro.
para garantir a sua subsistência e curtir a vida. É o hedonismo e o pragmatismo. E o que acontece com o Simba é que ele abandona os seus ideais e abraça o Hakuna Matata. E o Hakuna Matata significa justamente a banalização. É o abandono dos ideais para você viver uma vida de diversão e frivolidade. A musiquinha é muito curiosa nesse sentido, né? Porque fala assim, it means no worries, significa sem preocupações para o resto dos seus dias. Essa é uma filosofia livre de problemas, Hakuna Matata. E o sujeito banalizado, que adquire essa postura perante a vida, ele acha que ao fazer isso ele é um sujeito realista. Mas na verdade ele é apenas materialista e cínico. E tem uma cena emblemática sobre essa fase da história em que o Timão, o Pumba e o Simba estão olhando para o céu estrelado. E eles estão se indagando sobre o que são as estrelas. E é muito curioso. Eu não lembro, eu lembro que o Pumba fala que são gases explodindo. Ele dá uma explicação que é cientificamente precisa, né? São gases supernovas explodindo a milhões de quilômetros daqui. E o Timão dá uma explicação de que são vagalumes que estão presos ali numa abóbada. O que de certa forma é muito curioso, porque a explicação do Pumba ela é materialismo científico total, e a explicação do Timão é uma explicação, de certa forma, projetista e hedonista. Tipo, ele está vendo ali, vagalumes são coisas que eles comem insetos, né? Então, ele está projetando ali as coisinhas, os prazeres dele, né? O que ele gostaria que fosse. E o Simba aprendeu do pai que o céu é a morada dos ideais. Cada estrela é a história de um grande personagem que vai inspirar e orientar a vida dele, inclusive o próprio pai dele. E ele fala isso para os amigos, né? Ele fala assim, alguém me falou que ali no céu moram os grandes reis do passado. E aí eles riem dele, mas riem de uma maneira tão debochada que você não vê uma outra cena como essa no filme. E eu achei essa cena muito curiosa, porque é exatamente isso que acontece quando se você tem ideais, se você está aspirando a algo grande, e você compartilha esses ideais com uma pessoa que vive uma vida de banalização, essas pessoas vão rir de você, vão te achar ridículo. Mas uma coisa interessante a se considerar nesse ponto é por que o Simba topa, né? Essa vida, né? Você vê que ele está vivendo uma existência reduzida, né? Ele é um leão, mas ele tipo abre mão da força de leão. Ao invés de comer animais, ele come insetos, né? E ele tem em toda essa parte toda uma postura pusilânime. Né? Você vê que ele não tem a força de um leão, ele não tem a mesma figura. A figura dele não inspira a mesma virilidade que o pai dele inspirava, por exemplo, né? Pelas próprias feições faciais dos personagens. E você vê que o Simba se coloca nessa posição por causa da culpa que ele tem, né? Porque ele acreditou que ele é o culpado pela morte do pai. E isso, né, ter essa crença, ter essa culpa, reduziu a capacidade vital dele. Esse foi o ponto que eu achei que o Jordan Peterson não tocou na interpretação dele do Rei Leão, né? Embora ele tenha enfatizado bastante essa questão, né, da pusilanimidade do Simba, né, nessa segunda parte do filme, eu não acho que ele levou em consideração essa questão da culpa, né, que pra mim é uma chave central ali na história, né? O Simba, todo o conflito dele em relação a voltar para a Pedra do Rei ou assumir a responsabilidade dele de ser o rei e lutar contra, é justamente para não se confrontar com a culpa. Ele morre de culpa, morre de vergonha de ter feito o que ele fez, né? Por acreditar que foi ele quem matou o pai, né? Foi ele o responsável pela morte do pai. Então esse é o ponto central, e é o ponto em realmente assim, como que certas crenças e certas culpas enfraquecem a gente, né? Isso foi uma coisa assim que a história, eu acho que coloca de uma maneira muito clara nesse filme. E aí o Simba ficaria ali o resto da vida, né? Vivendo aquela vida de hippie, comedor de inseto, com Timão e Pumba e cantando Hakuna Matata, né? Só faltou colocar o Simba fumando baseado ali, se não fosse o destino levar a Nala e o Rafiki até ele, né? E é muito curioso porque quando a Nala aparece e surge aquele romance entre os dois, né? Isso muda completamente a configuração da história, porque a Nala, ela fala pro Simba, né, que ela o admirava, porque ele tinha aquela vontade, né, aquele desejo, né? Ele era uma pessoa movida por um ideal, né? Então, embora eles fossem jovens, ela o achava admirável, ela via que ele ia se tornar alguém. E aí quando ela o conhece, aquele cara que fica ali deitado na rede dos cipós, comendo inseto e vivendo uma vida mansa, ela fica muito decepcionada com ele. E ele gosta dela, ele quer que ela fique lá com aquela vida, mas ela tem um senso de responsabilidade, ela quer salvar o reino. E o Simba não quer, o Simba quer ela ficar lá curtindo a vida, então ela se mostra desgostosa com ele, decepcionada, e ela vai embora.
e aquilo deixa o Simba chacoalhado. Você se descobrir insuficiente, você descobrir que você não está à altura de uma mulher que você ama, rapaz, isso dói, isso dói. E aí nesse segundo momento que o Rafiki aparece, né? Tem um momento lá umas cenas anteriores que o Simba se deita, aí uns pelos da juba dele se desprendem, vão sendo levados pelo vento e chegam até a árvore do Rafiki. E é muito interessante, né? Essa árvore que é uma árvore que tem uma posição, essa árvore em que o Rafiki mora, é uma árvore que tem uma posição importante também na geografia do filme. Eu não falei dela inicialmente, mas você tem a Pedra do Rei e você tem essa árvore. Essa árvore, o simbolismo da árvore é muito interessante, porque ela é uma força vertical que conecta o céu e a terra. Então, se a Pedra do Rei é o centro de onde irradia a vontade, a árvore é o espírito. Seria aquele ponto, aquele eixo central que liga as coisas altas às coisas baixas. E ela é habitada pelo macaco, né? Que é o espírito da árvore da vida. Quando ele aparece para reencontrar o Simba, ele assume ali perante o Simba o papel como se ele fosse um xamã, ou um terapeuta, ou um professor, mas alguém que consegue fazer com que o Simba entre em contato com os ideais que ele abandonou. Ele consegue resgatar isso do fundo da alma dele. Então ele leva o Simba, eles entram por dentro da árvore, né? Então você vê que ali é quase como se ele estivesse penetrando o próprio inconsciente. Até que ele chega num lugar em que tem um espelho de água. Um espelho. E quando o Simba olha ali, ele vê a própria imagem, e o Rafiki fala para ele olhar melhor, e ele vê a imagem do pai. E aí você vê a mudança de... Você vê claramente a diferença das expressões faciais, sabe? De um jovem imaturo e bobo para um homem adulto, sério e com responsabilidade, né? Você vê isso estampado no rosto, é uma coisa muito impressionante. E aí o Simba olha para o céu, justamente o céu de novo, né? E ali se manifesta, o Mufasa aparece lá, né? O espírito do Mufasa aparece ali e fala com ele. E ele fala assim: você é muito mais do que o que você se tornou. Cara, isso deve doer. Puta que pariu, você é muito mais do que você se tornou. E aí o Mufasa o instiga para que ele volte para a Pedra do Rei e ocupe o seu lugar no ciclo da vida, porque ele estava fora do lugar dele. E rapaz, naquele momento Simba resgata os ideais, né? Ele volta a ter ideais, ele volta a ter senso de responsabilidade e ele volta à Pedra do Rei. Ele reencontra a Nala no caminho, mas ele não estava querendo ficar com a Nala, ele estava querendo ocupar o lugar dele. E o maior obstáculo dele nesse momento não ia ser nem só o Scar e as hienas, claro que são obstáculos óbvios, né? Mas o maior obstáculo é a culpa, e é justamente com isso que o Scar joga quando o Simba volta para a Pedra do Rei. E aí você vê, né, todo o cenário dali das Terras do Rei, no momento que o Simba volta, é de destruição, morte, né? As hienas, né, comeram tudo, esgotaram os bandos, não tem mais animais, quer dizer, as Terras do Rei se tornam um lugar como era o Cemitério dos Elefantes, né? Você vê que não é uma questão geográfica, é uma questão de quem está ocupando aquele lugar. Assim, uma coisa interessantíssima, né, sobre a culpa que o Scar planta no Simba é de que ele não mente, né, basicamente, expressamente. Ele percebe que o Simba entendeu que toda aquela situação foi causada por ele, né? Ele não está vendo o cenário todo, né, the whole picture. Ele tá vendo só, ele foi pra lá, aí teve o estampido, aí apareceu o pai pra salvar, né? Ele não viu quem manipulou as cordinhas, no fundo. E o Scar, já sabendo disso, né, ratifica a percepção errônea dele e planta a crença de que a culpa é dele. E é interessante é que a frase não é mentirosa, né? E é exatamente assim que a inteligência astuciosa e maliciosa opera para criar uma impressão. Tira um fato de contexto, amplia, faz você parecer muito pior do que você é, para destruir a tua vontade, destruir o teu amor próprio, né? Te deixar completamente impotente. Muito comum isso. Cara, discurso feminista é só isso. E na hora que o Simba aparece para confrontar o Scar usa justamente a culpa que ele tinha plantado no Simba para deslegitimá-lo perante a Alcateia. E aquilo é um choque para todo mundo, né? Todo mundo fica surpreso, né? Esse era o grande medo do Simba, foi o que ele evitou a vida inteira, né? Essa vergonha, né? E essa culpa. E o Scar vai encurralando ele, levando ele até o precipício da pedra. E aí o Simba fica pendurado. E aí estoura um raio, né? Você vê que é uma cena mítica, né? Ele fica ali pendurado por um fio. E ele tá justamente o quê?
confrontando a mentira, confrontando a inteligência maliciosa. Só que aí o que acontece? Como ele está confrontando ela com sinceridade, e por mais que a vida dele fique por um fio, o que acontece? Cara, a inteligência maliciosa, astuciosa, mentirosa, ela se mostra como ela é. O próprio Scar fala pra ele que foi ele quem matou Mufasa. Num rompante de vaidade, não sei. E aquilo, quando Simba descobre a verdade, né? Então a confrontação dele com a culpa, com a mentira, põe a vida dele por um fio, mas faz ele descobrir a verdade. E quando ele descobre a verdade, ele recupera toda a força e todo o ânimo dele. Você vê que ele volta a ser um leão forte, viril. Né? E é interessante o quanto isso simboliza o que acontece quando você consegue desvelar uma mentira ou um engano crucial sobre a sua própria biografia. Aquele engano, aquela crença que estava lá te enfraquecendo, te castrando, de certa forma, uma vez anulado aquilo, tem a capacidade de reestruturar toda a sua personalidade. O Simba se torna outra pessoa. E aí, esse é o grande momento do filme, né? Seria realmente o clímax e a resolução. Ele vence o Scar. O Scar é curioso, né? Ele poderia ter jogado o Scar do alto da pedra e o Scar teria morrido. Mas não, o Scar cai vivo. Porque o filme mostra ele sendo devorado pelas hienas, pelas próprias hienas. Porque o Scar tenta jogar a culpa nas hienas, né? Que é mais ou menos a situação assim, imagina. O sujeito age com uma inteligência astuciosa, maliciosa, mentirosa. E aí quando ele é confrontado ele fala: não, a culpa não é minha, foram os meus impulsos é que me levaram a fazer isso. Eu não tive culpa de nada. De certa forma, como o intelecto está sendo instrumentalizado para servir aos impulsos mais baixos, instintivos e compulsivos, da alimentação e do sexo, basicamente, ele põe a culpa neles, né? E aí o que acontece, né? Ele é devorado por eles, né? Você vê que ele morre devorado pelos próprios impulsos com que ele tinha se aliado, né? Que é basicamente o destino de toda pessoa que vive a sua vida, né, com esse tipo de inteligência e servindo aos instintos, né? Os instintos uma hora devoram a sua inteligência. Você não consegue se manter como uma pessoa astuciosa e ardilosa por muito tempo se você está alimentando seus instintos. Porque quanto mais você vai alimentando esses impulsos e esses desejos compulsivos, mais isso vai acelerar a sua degradação física e você não vai ter mais aquela ardilosidade, aquela sagacidade, né? E o que a gente vê no desfecho da história, você vê que as terras do rei voltam a ter vida, a ter animais, quer dizer, foi instaurado novamente o reino da ordem ali, né? E o Simba e a Nala tendo filho. Então a ordem foi restaurada e o ciclo da vida continua. Bom, meus amigos, essa daí foi a minha interpretação do Rei Leão, inspirado no quadro conceitual do Paul Diel. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e até a próxima.